Boa noite, que a paz do Senhor esteja convosco, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo possa estar neste momento, cobrindo a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa trazer paz, alegria, esperança, saúde e boas novas para a tua vida, para a tua casa. Eu sou missionária Fabiola, quero trazer uma palavra de vida para você. Amém? Está lá em Esther 4,16, que diz assim: Esther mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Susã. Jejuem a meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Esther havia pedido. Que palavra tremenda, né, irmãos? Naquela época onde havia grandes homens fortes, poderosos, se levantou uma grande mulher, forte, corajosa, intrépida, que se levantou junto com o teu povo para conversar com o rei e salvar a vida do teu povo. Então Deus, ele opera por meio de decisões humanas. Deus não opera se você não querer. Ele dá um livre-arbítrio. Então, Deus opera por decisões humanas, uma cooperação conjunta da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A responsabilidade que Esther tomou para si de jejuar 3 dias e 3 noites para libertar o povo dela, os judeus, das mãos do cativeiro. Então, é preciso que nós tenhamos uma decisão. Se nós queremos alguma mudança, se nós queremos que algo novo aconteça na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, eu preciso da decisão, eu tomar a decisão de buscar esse Deus que Esther buscou e com uma cooperação conjunta, né, do homem, com a soberania de Deus, Esther enfrentou o rei para que pudesse salvar o teu povo. E o tempo do Senhor, ele é perfeito. Ele usa o seu próprio povo para cumprir os seus propósitos. Então, ele precisou que uma mulher ajuntasse o teu povo para que orasse, jejuasse, para que ela tivesse cercada dessa oração para poder enfrentar e conversar com o rei. Isso, naquela época, era proibido. Não podia isso acontecer. Mas Deus é tão perfeito para cumprir os seus propósitos na nossa vida, que ele usa circunstância, ele usa propósito, ele usa caminhos, ele usa um processo
para que nós chegamos até Ele, para que Ele possa realizar a sua vontade, o seu querer, os seus desígnios na nossa vida. Então, Ele usou a rainha Esther para que pudesse livrar o seu povo do cativeiro. E a provisão de Deus, inclusive no serviço, tem seu preço. Precisou que todos unissem, né, em jejum e oração, para que ela tivesse armada, né, espiritualmente, porque às vezes, irmãs, para a gente enfrentar uma situação, um Nabucodonosor, uma Jezabel, um Nabal, um filisteu, um gigante, é preciso que nós estarmos unidas em oração e jejum. Não é de qualquer forma que nós vamos destruir e derrotar o nosso inimigo, não. É preciso que nós conhecemos as armas necessárias. E não é pela força do braço. Está escrito lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra todos os principados e potestades. Então, são batalhas espirituais nas regiões celestiais que nos atingem. Nós não caímos sobre uma pedra grande, sobre um monte grande. É uma pedrinha pequena. Nós não pecamos por coisas grandes. Às vezes é coisinha pequena. Nós não desistimos de lutar. Muitas vezes é por coisinhas pequenas. Alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que alguém fez por você. Então, é preciso que nós estejamos munidos das armas certas, da couraça, da justiça, da espada. É preciso nós estarmos armados para enfrentarmos gigantes, reis, filisteus, Nabal, Jezabel. Muitos que vamos encontrar em nossos caminhos. E se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não obedecermos a sua palavra, se nós não estivermos em espírito, nós não conseguiremos, irmãos. Não conseguiremos. As mulheres dos tempos bíblicos, muitas vezes, eram vistas como seres frágeis no mundo de homens fortes. É o que acontece hoje. Não é diferente. Hoje, o mundo, as mulheres são subjugadas, são tidas como inferiores, o menor salário, não são capazes de exercer cargos, não são capazes de estar no poder. A mesma coisa que acontece hoje. A violência contra a mulher aumentou muito. E por muitas mulheres ser omissa, de não falar o que está sentindo,
e aceitar o inaceitável. A rainha Esther, ela não aceitou o que estava acontecendo com o seu povo. E ela pediu para Mardoqueu: ajunte todo o povo, 3 dias de jejum e oração, que eu também farei 3 dias de oração. Eu sei que é proibido, mas eu vou até o rei. Ela não teve medo, irmão. Quando você está munida com a arma certa, quando você está espiritualmente preparada, não tem rei, não tem Nabucodonosor, não tem filisteu, não tem gigante, não tem situação difícil, não tem impossibilidades, não tem caminho difícil, não tem porta fechada, não tem o impossível. Não existe para Deus se você está na presença dEle, munida com as armas certas. E a rainha Esther, ela tinha essa sabedoria. E essa sabedoria nós só podemos ter se nós alimentarmos da palavra. Como diz, a palavra é o alimento. Como diz o Senhor lá no Getsêmani, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A palavra é como um ribeiro, é como fonte de água viva, sacia a nossa sede. Então, se nós estivermos na palavra, se nós estivermos com as armas certas, na presença do Senhor, orando, jejuando, alimentando da sua palavra, obedecendo a sua palavra, o impossível vai acontecer nas nossas vidas. E Esther fez uma súplica comovente ao rei pela vida do seu povo e mudou a opinião de um rei e recebeu toda a autoridade, todo o recurso para criar uma estratégia para salvar o seu povo, o judeu. Irmãos, irmãs, Esther, ela fez uma súplica comovente ao rei. Você está passando por uma dificuldade? Está passando por uma dificuldade no casamento? Está passando por uma dificuldade na família? Está passando por uma dificuldade com o filho, com o irmão, com a irmã, com o parente? Faça uma súplica comovente ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele te ouvirá. Derrama suas lágrimas diante do Senhor e Ele vai aparar suas lágrimas. Ele vai ouvir o teu coração. Não deixe, irmã, que a tua vida seja desperdiçada por falta de sabedoria, de estratégia, de ousadia, de intrepidez, como fez a rainha Esther. Ela teve ousadia, ela teve intrepidez, ela teve sabedoria. Ela intercedeu pelo seu povo. Ela se colocou à frente para salvar o teu povo. Mas com oração e jejum. Porque ela cria que uma oração e jejum destrói toda a armação do diabo, toda a arma forjada, toda a seta do diabo, toda a seta do maligno, todo o mal do passarinheiro, toda a peste perniciosa, toda a mortandade que assola o meio-dia, será destruída pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pelo poder e autoridade da oração, do jejum, de um compromisso, de um relacionamento com o Senhor.
porque Ele tudo pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Creia, irmãos. Esther conseguiu falar com o rei. Esther conseguiu libertar todo o seu povo do cativeiro. E todo o povo judeu foi liberto por causa da rainha Esther, que ela se colocou na frente. Ela teve ousadia, ela teve intrepidez, ela teve sabedoria de orar, jejuar, estar na presença do Pai, estar na presença do Criador, do Deus eterno. E Ele, numa ação conjunta com o povo judeu e com a rainha Esther, Deus usou o seu próprio povo para realizar os seus propósitos, a sua vontade, o seu querer, a sua soberania sobre a vida do povo dele. E Ele também há de fazer isso na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso possa estar na tua vida, hoje e sempre. Amém.